Leitura para Aquário, abril de 2024. Será a principal energia para os aquarianos nesse mês de abril. Para muitos aquarianos, o mês de abril ter uma coisa ambígua. Os problemas do dia a dia, os problemas profissionais, a luta diária, ela aparece como carta central. Mas o Sol mostra que os aquarianos estão fortes para enfrentar o dia a dia, quase certos de que alguns problemas são temporários, que algumas insatisfações são temporárias, que o se adaptar ou se encaixar na dinâmica do dia a dia pode ser conquistado rapidamente. Então aqui são as coisas do dia a dia mesmo, as obrigações, algumas dificuldades de comunicação, talvez uma necessidade de observar e calar. Mas Aquário já visualiza possibilidades futuras e uma melhora nesse quadro. Então, provavelmente até o final do mês, a energia vai ficar mais leve para os aquarianos, nessa parte de comunicação e de problemas profissionais ou do dia a dia. Profissionalmente, Aquário recebe em troca do seu trabalho, do seu oferecimento profissional, mas Aquário tem um olhar voltado para coisas maiores. Para muitos aquarianos pode estar acontecendo aquilo: você tem um trabalho, você recebe bem por esse trabalho, recebe o que é digno pelo seu trabalho, mas você quer iniciar novas coisas, você quer ser desafiado por outras coisas, mesmo que a troca não seja tão grande, você já consegue visualizar possibilidades de transformação dentro desse trabalho. Para quem não está trabalhando, muitos recebem ajuda de terceiros, mas já começam a desenvolver planos para melhorar os ganhos financeiros, oferecendo o que é possível oferecer, começando pequeno para muitos, mas com possibilidades de retorno financeiro positivo. Emocionalmente tem um colher, tem fartura, alegria, diversão com familiares, amigos. Para muitos, o entorno, as pessoas queridas se fazem presente de forma doce e constante. Isso para os solteiros, mas existe ainda uma saudade, uma nostalgia e um sentimento voltado para o que não aconteceu emocionalmente. Pode até existir possibilidades de ficar com outras pessoas, mas para alguns aquarianos o olhar voltado para o passado, para histórias que não acabaram bem, para situações de mal-entendido, podem aparecer no mês de abril com um chamado para limpar essa densidade de relações passadas. Para quem tem relacionamento, as coisas fluem bem, as relações são positivas, são prósperas, existe troca, acolhimento. Mas para muitos, alguns desentendimentos, um distanciamento pode ocorrer dentro da relação, ou uma própria saudade de ver como as coisas eram há anos atrás. Existe um sentimento de nostalgia
uma vontade de rever a própria história. Para outros é simplesmente a saudade de momentos lindos que viveu com o próprio parceiro que tem hoje. Mas sabendo e vendo a qualidade do relacionamento, da união e o quão feliz e próspera ela é. Os problemas do dia a dia aqui, eles são amenizados pela figura do Sol. Então, Aquário tem consciência de que as coisas não são graves, elas são às vezes chatas e exigem atenção do aquariano, mas nada que vai prejudicar Aquário no mês de abril. E essa vontade de criar, trabalhar, mudar a parte profissional, oferecer, materializar, ela é muito positiva. Então, para quem não está fazendo nada nesse momento profissionalmente, pode ser que surja uma vontade de desenvolver, de materializar coisas. Então, para os artistas, para os criativos, existe esse chamado de repente, gastar parte do seu tempo na semana para colocar em prática qualidades, materializar obras. Esse pode ser um chamado no mês de abril. E isso pode render até um retorno financeiro. Profissionalmente, para alguns aquarianos que trabalham e que podem estar meio insatisfeitos com o trabalho, existe aí um choque de realidade. Os aquarianos pensando, nossa, eu posso receber muito mais por isso, eu posso ter um emprego melhor pelas minhas qualidades, eu poderia ser melhor aproveitado pela empresa. Então, esse sentimento de transformar as coisas acontece. Para muitos, é um questionar, mas o próprio aquariano se mantém porque recebe o retorno financeiro do seu trabalho. O que pode acontecer para muitos que não estão satisfeitos no trabalho é colocar um pé no freio, aproveitar o melhor da vida e oferecer o que tem que oferecer profissionalmente, mas não se dedicar profundamente ao trabalho. Para aqueles que não estão trabalhando, tem essa vontade de fazer algo, de receber em troca. Não é só dinheiro, tem uma vontade de ter satisfação profissional. Então, materializar coisas profissionais, transformar algumas coisas. Então, tem as dificuldades. Aquário também não quer ser atrapalhado, não quer cobrança. É possível aproveitar o momento para desenvolver a criatividade, para iniciar projetos pessoais, mas sem ser cobrado pelo mesmo. Então, alguns vão se dedicar a novos projetos, principalmente criativos de expressão, mas pretendem fazer isso sem chegar no extremo, o limite do tempo, do desgaste emocional para fazer isso. É fazer com leveza. O chamado de abril é Aquário ver suas possibilidades, entender as suas insatisfações, materializar as coisas, mas de forma leve, sem ser prejudicado pelo tempo ou por exigências. Pessoalmente, mesmo com os problemas que possam ocorrer no dia a dia, com a falta de tempo, às vezes a dificuldade de comunicação, a força e o brilho de Aquário se fazem ver por aqueles que estão em volta. Então, Aquário fica firme, seguro da sua posição social, pessoal, dentro dos relacionamentos da família, dentro do trabalho. Aquário é chamado também para dividir seu conhecimento, para orientar, para trabalhar em conjunto. Então, para aqueles que podem, é um bom momento de dividir, acolher, compartilhar, fazer atividades em conjunto. Elas amenizam o dia a dia e deixam os problemas ainda menores. Para quem tem um relacionamento,
Existe o julgamento, que é tudo que Aquário tem é o que é merecido, é o que a espiritualidade ofereceu, porque Aquário já fez tudo o que tinha que fazer dentro do relacionamento. Então o relacionamento é fértil, ele é próspero, porque ele foi construído dessa forma por Aquário. Então, mesmo que exista nostalgia, um pouco de saudade de outros momentos, um pouco de saudade da diversão, do acolhimento, da emoção que já existiu dentro do relacionamento, Aquário pode, em abril, trazer novidades. Quem sabe oferecer coisas novas dentro do próprio relacionamento. Para quem não tem um relacionamento, existe um momento de avaliar as pessoas do entorno, podem ter pessoas interessantes em volta. Então, esse filtrar do passado é filtrar e limpar, deixar para trás mesmo com o julgamento. E estar aberto a conversar com as pessoas, a conhecer as pessoas, a sentir as possibilidades, sem peso, sem obrigação. É só de uma forma leve. Esse é o convite para o mês de abril para os aquarianos. Eu espero que tenha feito sentido. A gente se vê na próxima leitura.